mas em reverência à palavra do Senhor. Abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo 55, verso de número 8 e 9. Isaías, capítulo 55, verso de número 8 e 9. Aleluia. Quem achou diz: achei. Glória a Deus. Povo bom de Bíblia. Glória a Deus. Eu quero abrir numa outra versão que eu gosto também, que é a King James. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler primeiro na versão corrigida e depois na versão da King James. Diz assim o verso 8 e 9, Isaías capítulo 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Na revista King James diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te damos graça pela tua palavra. Somos sabedor que, Senhor, que nós não merecemos a tua graça, mas pela tua graça e pela tua misericórdia fomos alcançados. Pai, nessa noite nós estamos na tua presença e nós queremos nos alimentar da tua palavra. Fale conosco, que a tua palavra venha, Senhor, como resposta ao coração, que a tua palavra venha como remédio para um coração enfermo, aflito, que a tua palavra venha como uma água fresca, Senhor, para um coração sedento. Que a tua palavra venha como um alimento, Senhor, puro, um alimento, ó Deus, para um coração faminto. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse momento para ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Queridos, o ano está acabando, estamos há algumas horas, praticamente aí 2 horas e 5 minutos, 6 minutos de encerrar mais um ciclo, mais um ano findando e um novo ano chegando. Todo final de ano, acredito que você não é diferente de mim, nós somos iguais, imagino eu, no sentido de que todo final de ano nós fazemos uma retrospectiva. Eu não sei se você tem o costume, mas pelo menos há um tempo atrás, antes na TV aberta, quando a TV fechada não era tão comum assim como é hoje. Na TV aberta, normalmente quando chegava esse período do ano, sempre tinha lá no programa da televisão retrospectiva daquele ano, sim ou não? Não sei se você já assistiu em algum canal, em alguma emissora, a retrospectiva desse ano de 2023. Mas nós temos o costume de fazer isso, geralmente quando chega no final do ano. E a minha pergunta para você nesse início de mensagem é: você já fez a sua retrospectiva desse ano que está acabando? Às vezes nós fazemos uma retrospectiva rápida. Nossa, o ano já acabou, meu Deus, começou esses dias, já está terminando. Às vezes a gente faz a retrospectiva tão rápida que às vezes a gente nem pensa o que foi que aconteceu durante o ano. A gente pensa assim: nossa, já está acabando. Já está acabando, porque passa tão rápido. Passa tão rápido. E irmãos, nós vivemos uma época a qual algumas coisas, ou para dizer quase todas as coisas que acontecem, não mais nos surpreende. Estamos vivendo um tempo que raramente as coisas que acontecem no mundo, raramente as coisas que acontecem na cidade, raramente as coisas que acontecem no bairro,
dentro da nossa casa e até mesmo com a nossa vida, raramente nos surpreende. Estamos vivendo dias onde as coisas estão se tornando comuns, as coisas estão se tornando tão corriqueiras, tão normais, e inclusive as catástrofes, inclusive as notícias ruins, as tragédias, estão se tornando comum. Havia momentos que, quando nós ficávamos sabendo de uma tragédia ou de alguma coisa, nós ficávamos assustados, ficávamos apreensivos. Hoje é só mais uma. É só, fulano morreu. Morreu do quê? Normal. Estamos nos acostumando com a normalidade das tragédias. Estamos nos acostumando com a normalidade da vida terrena. Estamos nos acostumando com a normalidade das circunstâncias. Poucas coisas, para não dizer quase nada, mais nos surpreende. Quase nada mais nos surpreende. Então nós estamos vivendo esse período onde nada mais causa surpresa. Antigamente, o futuro era inusitado. Antigamente, irmãos, era repleto de mistério. Tudo poderia acontecer e nos surpreendia. Mas hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, já podemos fazer até certas previsões, já podemos ter alguns pensamentos acerca do futuro e que mais nada mesmo nos surpreende. Tem gente que já tem previsões acerca do ano de 2024, tem gente que já tem previsões acerca do ano de 2025, tem gente que já tem previsões até o ano de 2030, tem gente que já tem previsões até de uma agenda já mundial, pré-determinada, para tantas coisas acontecer, sim ou não? Quem já ouviu falar sobre isso? Então, irmãos, estamos vivendo um tempo onde quase não se tem mais novidade. Antigamente, quando uma mulher engravidava, ela levava 9 meses para poder saber o sexo da criança. Tem alguém que é dessa época aí? Aí, ó. Tem irmãs aí, ó. Engravidou. O que é o bebê? É criança. Não sabe, eu acho. Só depois que nascesse queria saber o sexo. Hoje em dia, tem gente que já nasceu, já é adulto e ainda não descobriu que sexo que é. Irmãos, olha que situação, hein? Olha, antigamente era assim que funcionava, mas hoje, poucos meses depois da gestação, através do aparelho do ultrassom, uma mãe ela já consegue saber qual é o sexo da criança, sim ou não? E existe alguns exames mais específicos, morfológico, por exemplo, que dá para a mãe já ver o rosto, ver o formato da criança dentro do ventre, já em forma fotográfica, 3D e até 4D, olha só, está vendo? A criança está no ventre, está sendo formada, aí está aparecendo na telinha lá, ó, em 4D, a mãe já está vendo a criança dentro do ventre sendo formada. Olha o que a tecnologia permite, irmãos. Vivemos a geração micro-ondas, onde as coisas são tudo rápido, nada mais nos surpreende. Engravidou, daqui eu pagar, é menino, é menina, é tal coisa, não surpreende mais. As coisas estão se tornando comuns. Satélites de meteorologia são sempre quase precisos quanto ao tempo, dizendo se vai chover ou não. Quem aqui olhou na previsão do tempo se hoje ia chover? Quem olhou aí? Ninguém, só eu que preocupo com o tempo. Tem algumas pessoas que olharam. Embora eu não sou muito fã da meteorologia, na maioria das vezes eu falo, está tudo errado, fala que vai chover, não chove, fala que não vai chover e chove. Mas a grande verdade é que a tecnologia faz com que realmente a meteorologia tenha algumas previsões, e geralmente a gente fica sabendo disso antes. Em meio de comunicações, as redes sociais trazem informações quase que tempo real. Está tendo guerra lá em Israel, na faixa de Gaza, em tempo real, a internet está transmitindo. Está acontecendo uma partida de futebol lá em tal país, em tempo real, a imagem está transmitindo, a internet está transmitindo.
Então são coisas que estão acontecendo no mundo que não causa mais surpresa para ninguém. Todo mundo está sabendo, todo mundo fica sabendo. As notícias, o tempo todo, os noticiários, eles falam, eles dão informações em tempo real acerca de tragédias, desastres, calamidades. Isso vai se tornando normal para nós, normal para nós. Nada mais surpreende. Mas o que é surpreender? Qual é o significado da palavra surpreender? Surpreender é um verbo transitivo que significa causar surpresa, pasmar, espantar, abismar. E eu quero trazer uma boa notícia nessa noite para mim e para você. E a boa notícia que eu quero te dar é que nós servimos um Deus que ainda surpreende. Nós servimos um Deus que ainda faz novidades. Nós servimos um Deus que ainda é capaz de nos surpreender. Amém, povo de Deus? Talvez você tenha vivido uma vida sem novidades, uma vida tão monótona, tão comum. Eu quero profetizar que o nosso Deus é um Deus que surpreende. E se esse ano de 2023 foi um ano comum para você, vai começar 2024 com muita surpresa de Deus, vindo para a sua vida, vindo para a sua casa, vindo para a sua família, em nome de Jesus. Olha para a pessoa e diga assim: tem surpresas boas de Deus vindo para você. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que esse ano que está chegando, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, acredite nessa palavra. Deus vai te surpreender, coisas inesperadas vão acontecer. Coisas inesperadas da parte de Deus vão acontecer. Pode tudo estar parecendo comum na sua vida, previsível, mas eu profetizo em nome de Jesus, boas surpresas da parte de Deus. O Deus que surpreende irá se manifestar com poder e autoridade, e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver, você vai ver. O texto do profeta Isaías, quando ele diz assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Quando o profeta, ele fala esse texto em nome de uma mensagem profética recebida da parte de Deus, ele diz assim, como se fosse a própria boca de Deus falando para a nação: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque em tempos, o homem tem a tendência de achar que sabe demais das coisas. Em tempos, o homem tem a tendência de achar que ele sabe mais do que Deus. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele tem a resposta para o mundo. Ele tem a resposta para todo mundo, para toda circunstância. Mas o Senhor vem dizer através da boca do profeta Isaías, dizendo assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, afirma o Deus de Israel. Tem coisa, irmãos, que você acha que está certo para você. Tem coisa que você acha que está tudo beleza no seu pensamento. Talvez você viveu o ano de 2023 convicto dos seus pensamentos e das suas decisões. Talvez você viveu o ano de 2023 cônscio de si, dizendo: o caminho que eu estou andando está certo, a decisão que eu estou tomando está certa, a forma que eu estou vivendo está certa. Mas eu venho dizer para você em nome do Senhor, de que o Senhor está dizendo através do profeta, de que os pensamentos do Senhor são mais altos que os vossos pensamentos, o caminho do Senhor são maiores que os vossos caminhos. Resumindo, eu quero dizer para você: você não sabe de nada, Deus é sabedor de todas as coisas. Eu e você não sabemos de nada. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 minuto. Quem está aqui comigo? Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. Você não sabe. Nós não temos esse poder,
Mas o Deus que nós servimos tem poder para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele é onisciente, Ele é onipotente. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena depositar a nossa confiança no Senhor. Talvez você tenha vivido dias, meses, anos de previsibilidade. Tudo para você é previsível. Tudo para você. Eu não dou um passo sem eu prever antes. Tudo é planejado. Os meus cálculos, as minhas decisões são friamente calculadas. Os meus pensamentos são friamente calculados. Parabéns para você. Quem dera que todas as pessoas fizessem planejamento para a sua vida. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você. Às vezes tem coisas que vai sair do trilho. Tem coisas que às vezes vai ser diferente do que você está planejando, ainda que você não se surpreenda por isso. Tem coisas que você planejou que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então, irmãos, o agir de Deus é diferente do nosso. O pensamento de Deus é diferente do nosso. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, a quebra de toda a previsibilidade, em nome de Jesus. O ano de 2024, tudo que é previsível na sua vida, em nome de Jesus se tornará imprevisível, porque vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar em Deus, vale a pena depositar a sua esperança no Senhor, vale a pena depender de Deus, ainda que você não sabe para onde ir, ainda que você não sabe o que fazer, ainda que você não sabe como agir, mas se você está na presença de Deus, se você ora, se você consagra, se você jejua, se você ouve a voz de Deus, ainda que seja imprevisível para você, para Deus é previsível, e a voz de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Deus vai falar com você. Talvez você está virando o ano cheio de pontos de interrogação, cheio de decisões para tomar. Decisões difíceis, importantes, que você não sabe para onde ir, você não sabe como fazer, mas eu venho te dizer nessa noite que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Eu profetizo o surpreendente de Deus sobre a sua vida. Quem crê nisso nessa noite? Eu profetizo surpresas de Deus sobre a sua vida. Acredite, Deus vai te surpreender. Acredite, Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Irmãos, a vida com Deus é uma vida de surpresa. A vida com Deus é uma vida surpreendente, cheia de surpresas. As surpresas de Deus sempre traz um propósito melhor, uma finalidade melhor. Ainda que por hora nós não entendemos, ainda que por hora nós não conseguimos ter resposta, mas toda ação de Deus sobre as nossas vidas é para melhorar, é para abençoar, é para ser bênção de Deus, para ser graça de Deus, para ser vitória de Deus sobre as nossas vidas. Toda ação de Deus, irmãos, tem um propósito, e o propósito é nos abençoar. Ainda que momentaneamente você não entenda, ainda que você não saiba quais são os caminhos, ainda que você não saiba quais são os meios, Jesus sempre nos surpreendeu, Jesus sempre vai nos surpreender. Jesus é expert em surpreender os seus filhos. Ele é expert em surpreender os seus filhos. Jesus sempre surpreendeu os seus seguidores, inclusive os seus opositores. Jesus nunca dava as respostas que todo mundo esperava que Jesus desse. Sabe, aquelas situações que todo mundo sabe o que deveria ser feito, Jesus ia lá e fazia diferente. Todo mundo sabe como é que deveria falar, Jesus ia lá e falava diferente. E o engraçado é que tudo que Jesus fazia era para melhor. Tudo que Jesus falava era para melhor. Por isso vale a pena confiar em Deus. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é melhor, amém? Diga para a pessoa do seu lado, o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é melhor. Olha, irmãos, quero dar um exemplo para você. Olha a parábola do filho pródigo. Muitas pessoas olhariam para essa situação de uma forma previsível. As pessoas olhariam para essa parábola de uma forma previsível.
Quem é que imaginava que depois de tudo que o filho fez, o pai o receberia de volta e ainda lhe daria uma festa? A previsibilidade nos diria o seguinte: ele rejeitou a herança, ele rejeitou a família, ele rejeitou o pai, ele acabou com tudo que recebeu. O que ele merece? Ele merece viver a vida dele e sofrer as consequências. Aí vem um Jesus imprevisível, que olha para esse filho, e Jesus ensinando através dessa parábola, dizendo acerca do pai. O pai olha para o filho voltando, e o pai vai ao encontro do filho com os braços abertos, e diz para o filho: filho, vem, pode chegar meu filho, a casa é sua. O pai o recebe de braços abertos, o pai troca as suas vestes, o pai então faz uma festa. Ei, aquilo que parecia ser previsível para qualquer um, com Jesus é imprevisível, mas a ação de Jesus é sempre a melhor. A ação de Jesus é sempre a melhor. Olha a parábola do bom samaritano. Será que um homem ferido esperava ser socorrido ainda mais por um samaritano? A Bíblia fala que os israelitas, os judeus, não se davam com os samaritanos. Era mais fácil um samaritano ver um judeu que apanhou, bater mais nele do que ajudar. E olha o que a parábola mostra. Jesus falando que estava à beira do caminho um homem que foi assaltado, machucado, ferido, e então foi socorrido por um samaritano. E o samaritano tinha o status de ser odiado, ser indigno. Esse é o Deus que surpreende, que faz com que as coisas incomuns aconteçam para a glorificação do seu nome. Olha para a pessoa do lado e diga assim: ó, tem coisas incomuns que irão acontecer, que você não vai entender, mas no final Jesus será glorificado. Nós não conseguimos imaginar, irmãos, o quanto que Deus pode nos surpreender. Nós não conseguimos imaginar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te honrar. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai usar pessoas que você menos espera. Eu quero profetizar sobre a sua vida que milagres inesperados acontecerão, portas surpreendentes irão se abrir, porque Deus é um Deus que surpreende os seus filhos. Assim como não era esperado que o pai recebesse um filho que havia abandonado, o traído, e o recebeu. Assim como não era esperado que um samaritano socorresse um judeu, Deus é um Deus que surpreende. Deus vai usar pessoas para te abençoar, pessoas que você nem imagina. Às vezes você está imaginando pessoas que às vezes já faz alguma coisa por você. Você é possível esperar alguma coisa de alguém que você acha que é bom. Às vezes você não espera nada de alguém, e talvez vai ser esse alguém que Deus vai levantar para abençoar a sua vida, para abençoar. Talvez você está esperando algo de alguém de perto, talvez Deus vai trazer alguém de longe. Talvez você está esperando alguma coisa de alguém que está dentro da sua casa, talvez Deus vai usar alguém que não é da sua casa, para poder fazer algo que vai engrandecer o nome de Jesus e te surpreender. Quem recebe essa palavra? Quem está entendendo essa palavra? Nós não conseguimos imaginar o poder de Deus. A distância do pensamento de Deus para a mente do homem é tão grande que não dá para comparar. Assim como os céus são mais altos do que a terra, não dá para comparar. Você acha que Deus, irmãos, tão grande como esse, não é capaz de te surpreender? Você acha que um Deus tão poderoso como esse não é capaz de te surpreender? Eu quero dizer para você que Deus tem poder para te surpreender. Deus tem poder para te surpreender. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Como que o nosso Deus não seria capaz de surpreender? Pense um pouquinho nesse momento. Quero convidar você a pensar um pouquinho nesse momento. Nesse ano de 2023, será que você consegue imaginar algumas coisas que Deus fez na sua vida que foi surpresa, que você não esperava? Algumas surpresas de Deus que aconteceu na sua vida. Para pensar um pouquinho aí. Pensa, irmão. Pensa. Como que Deus te surpreendeu esse ano que está acabando?
Será que você consegue lembrar de alguma coisa? Eu quero te ajudar um pouco. Talvez você se encaixe em alguma dessas situações que eu vou falar. Para pensar em quantas bênçãos inesperadas o Senhor enviou para você. Para pensar quantos milagres indescritíveis que você não conseguiu nem testemunhar, porque você não sabia por onde começar. Você não sabia como dizer. Aquilo que você iria fazer não tinha como dar certo. Mas Deus colocou a sua mão, deu certo e te surpreendeu. O diagnóstico era para a morte, mas surpreendentemente Deus veio e te curou. Não tinha saída, não tinha para onde ir, e Deus abriu uma porta, aleluia. O casamento parecia ser o fim, não tinha mais restauração, não tinha mais jeito. Deus entrou com providência e restaurou. Aquele acidente era para sua morte, mas o anjo do Senhor te livrou. Deus deu o livramento. A crise financeira era para ter levado você à falência, mas o Deus da providência, Ele te mostrou e te deu o escape. Deus fez, Deus faz, Deus continuará fazendo. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus que surpreende, aleluia. Deus é Deus que surpreende. Deus é um Deus que surpreende. Eu venho te dizer mais uma vez, ei, não entregue os pontos, não desista, não jogue a toalha, ainda que tudo pareça ser previsível na sua vida, ainda que tudo na sua vida pareça estar acontecendo normal, como se estivesse tudo programado, nada novo tem acontecido, mas nessa noite, você vai se lembrar dessa palavra. Quando Deus te surpreender, você vai se lembrar dessa mensagem. Quando Deus te surpreender, quando a resposta que você espera para daqui não sei quantos anos, Deus ainda enviar ela para você sem você perceber. Quando o milagre que você está esperando para daqui tanto tempo, ele chegar na sua vida, e você vai lembrar dessa palavra: um Deus que surpreende, um Deus que surpreende. Lembra que nós servimos um Deus poderoso, e que mais uma vez Ele vai surpreender. É preciso confiar que nós servimos um Deus que é poderoso. Eu não sei qual é a situação que você está encerrando esse ano. Talvez você não esteja terminando o ano tão bem assim, tão cheio de fé, tão cheio de motivação, com esperança de futuro. Talvez você está achando que é o fim para tudo, mas Deus está te dizendo nessa noite: aonde para você parece ter terminado, para Deus é só o começo. Deus está só começando. Deus está só começando na sua vida. Só começando. Parece que acabou. Parece que não tem mais jeito. Parece que não tem saída. Mas o Senhor te diz nessa noite: ei, estou só começando a agir na sua vida. Eu estou só começando a trabalhar na sua vida. Eu só estou começando. A sua luta hoje pode ser apenas o início de algo grande que Deus está começando na sua vida. Talvez você olhe o hoje, o agora, o encerramento do ano de 2023, e diz assim, talvez você diga assim: que ano atribulado, que ano de luta, que ano difícil, que situação difícil que eu passei ou estou passando. Mas eu quero dizer para você, tudo isso, em tudo isso, Deus não se esqueceu de você. A mão do Senhor está sobre você, e Deus ainda vai te surpreender. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Diga: eu creio em nome de Jesus. Deus ainda vai te surpreender. Esteja terminando. Talvez você ache que está terminando. Deus está te dizendo: ei, está só começando. Deus está te dizendo, parece aos seus olhos que está acabado. Deus está só começando a agir na sua vida. Deus está só começando. A sua luta hoje pode ser apenas o início de algo grande que Deus está começando. E quando estiver pronto, meu irmão, o nome dele será glorificado.
Quando estiver pronto, o nome dele será glorificado. Quando a restauração no seu casamento estiver pronta, o nome dele será restaurado, será glorificado. Quando aquilo que você está orando, clamando, esperando o milagre acontecer, o nome dele será glorificado. Tem muitas coisas que Deus pode fazer e que pode nos surpreender. Talvez ainda esse ano. O ano não acabou. Ainda faltam algumas horas. O telefone pode tocar. Uma boa notícia pode chegar. A esperança que talvez estava se esvaindo pode voltar. Porque há novidade de Deus para a sua vida hoje. Há novidade de Deus para a sua vida hoje. E eu quero concluir essa palavra falando para você, diante de tantas que eu poderia citar, pelo menos algumas características de como é que Deus nos surpreende. E a primeira delas que eu quero dizer para você nessa noite: Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Nós vemos pela aparência, mas Deus enxerga o coração. Nós olhamos a aparência, nós olhamos o exterior, mas Deus olha o coração. Escolhemos pela beleza, escolhemos pelo status, escolhemos pela força física, escolhemos pela eloquência, mas Deus escolhe pelo que Ele vê dentro do coração. Deus olha as motivações, Deus olha o caráter. Deus sempre está na contramão da lógica humana. Aquilo que para você é bom, porque você está vendo o exterior, talvez para Deus não é, porque Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. E olha alguns exemplos de quem Deus escolheu por causa do coração. Deus escolheu Davi, diga comigo, Davi. Deus escolheu Davi, o que para todos seria o último a ser escolhido. Isso mostra que as escolhas de Deus é diferente das nossas. Por isso, quanto melhor você se sinta, quanto menor você se sinta, mais incapaz, é assim que Deus gosta de escolher, porque Deus gosta de surpreender. Tem alguém aqui que talvez se sinta menor, se sinta incapaz. Da minha casa eu sou menor. Eu sou incapaz. Ei, a palavra do Senhor para você hoje é desses que Deus gosta. É desses que Deus gosta. Daqueles que se sentem incapazes. Não daqueles que se mostram incapazes de forma soberba e orgulhosa. Porque tem pessoas que às vezes transmitem uma falsa humildade. Talvez ela diz assim: eu não consigo, eu sou incapaz, porque na verdade ela quer que alguém fique dizendo: não, vai lá, você dá conta, você é capaz. Ela quer que alguém fique lá, bajulando, empurrando. Sabe aquelas pessoas que se vitimam? Não é esse o contexto. Deus, Ele olha o coração, e Deus consegue discernir um coração que se vitima de um coração que verdadeiramente é humilde, de alguém que talvez se sente incapaz de verdade, alguém que não se sente pronto, não se sente preparado de verdade, de forma humilde. Deus consegue discernir, porque Deus olha o coração, e é desses que Deus gosta. Por isso que é surpreendente as escolhas de Deus, porque quem Deus levanta, quem Deus escolhe, nunca é o primeiro da turma, nunca é o mais forte, nunca é o mais bonito, nunca é o mais sábio, sempre é o menor, sempre é o mais fraco, sempre é o que é menos preparado. Sabe por quê? Porque Deus gosta de surpreender. Deus gosta de surpreender, meu irmão. Talvez alguém diz assim: eu sou pronto, eu estou pronto. Deus vai talvez colocar no último da fila, porque Deus pega os que não estão prontos, para poder ensinar, para poder fazer, para poder honrar e ser glorificado através da vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você passou o ano de 2023 todo se sentindo o menor, o incapaz. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que Deus te escolheu. É por isso que a graça do Senhor te alcançou. Nós vemos a surpresa de Deus nas suas escolhas, quando Deus escolhe Abraão e Sara, um casal já idoso, 90 anos, 100 anos de idade, uma mulher estéril,
não podia gerar filho, não podiam conceber filho, e vem o Senhor então e surpreendentemente faz uma promessa: darei um filho para vocês e farei de vocês pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. Olha a surpresa de Deus, olha o surpreendente de Deus. Quanto o normal seria Deus olhar para alguém da terra, um casal novinho, fértil, cheio de saúde, e falar: ó, o seu ventre é um ventre sadio. Olha, você marido, você esposa, é um casal top das galáxias. Vou investir em você. Vocês serão pai de muitos. Não, Deus pega um casal de velho, de idoso, mulher estéril. Era impossível. E Deus vai lá e surpreende. Eu quero dizer para você que as coisas que parecem impossível para você, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, porque nós servimos um Deus que surpreende. Jacó era um homem enganador, mau caráter, mas ele teve um encontro genuíno com o Senhor no Val de Jaboque, e a sua vida foi transformada. A vida de Jacó foi mudada. Deus fez dele um pai das 12 tribos de Israel, e se tornou patriarca, e teve o seu nome mencionado pela descendência de Jesus, e foi conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aleluia. Surpresas de Deus. Deus é um Deus que surpreende. Olha José, o menor da sua casa, o mais odiado da sua casa. Deus escolheu aquele que era injustiçado pela sua própria família, um homem que foi preso injustamente. A injustiça o acompanhava. Olha, irmãos, isso é forte. A injustiça acompanhava José. Ele era injustiçado dentro da sua própria casa. O seu pai o injustiçava, seus irmãos o injustiçavam. E quem Deus honrava? José. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você se sinta injustiçado pelos homens. Aqueles que deveriam te honrar não te honram. Aqueles que deveriam reconhecer o teu valor não reconhecem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem surpresas boas de Deus chegando para você. Tem boas surpresas de Deus chegando para você. José era um injustiçado da sua casa, mas um homem que foi preso injustamente, porque a injustiça o acompanhava. Aonde José chegava, ele era injustiçado. Ele fazia coisas boas e recebia coisas ruins. Ele falava coisas boas e recebia palavras ruins. Escuta, olha aqui para mim um pouquinho. Às vezes tem que acontecer algumas coisas ruins conosco. Por quê, pastor? Para que Deus possa promover justiça, para que Deus possa nos surpreender. Às vezes você tem que receber umas mensagens no WhatsApp de desaforo. Tem alguém que já recebeu? Ou só eu? Profetizo que você vai receber algumas. Às vezes você precisa receber umas mensagens desaforadas. Às vezes você precisa ter encontro com gente petulenta, nariz empinado, gente que às vezes quer ser maioral, quer ser melhor do que você em tudo. Às vezes você vai ter que ter encontro com gente desse jeito, sabe para quê? Para que o Senhor te honre, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te surpreenda, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Olha para a pessoa do seu lado, balança ela até ela dizer amém, eu entendi. Diga para ela, às vezes você vai precisar ser injustiçado, tá? Para que Jesus seja glorificado. A surpresa boa de Deus, ela só acontece, irmãos, se você tiver paciência quando estiver passando pelas coisas ruins. Tem pessoas que quando estão passando pela prova, não tem sabedoria para agradecer a Deus, não tem sabedoria para poder ver a mão de Deus agindo, reclama, murmura. Se você agir dessa maneira, não tem como Deus te surpreender. Para que a sua injustiça ela seja trabalhada por Deus, ao ponto de que Deus faça justiça por você, você precisa reconhecer que no momento da injustiça, no momento da dor, no momento da dificuldade, há um Deus que trabalha por você.
Há um Deus que trabalha por você. Você pode dizer isso nessa noite? Há um Deus que trabalha por mim. Há um Deus que trabalha por mim. Há um Deus que trabalha por mim. Aleluia. Há um Deus que trabalha por você, meu irmão. Há um Deus que trabalha por você, minha irmã. Deus está olhando, Deus está te vendo, Deus está enxergando o que está acontecendo. Deus está olhando. José, ele era perseguido pelas injustiças, a injustiça o acompanhava, mas Deus o surpreendeu. Aleluia. Deus o surpreendeu. Irmão, José estava lá no Egito, a qual ele foi vendido, estava lá como escravo, e aí estava servindo, e de repente a mulher Potifar engraçou para o lado dele, e ele fugiu, e ela pegou então a sua veste, disse que ele havia assediado ela, e ele foi parar na prisão. E irmãos, tantas injustiças aconteceram com José, mas sabe, o Deus que surpreende se manifestou na vida de José, e eu quero profetizar que ele vai se manifestar na sua vida. O Deus que surpreende manifesta. O Deus que surpreende manifesta. Em algum momento ele vai se manifestar. O Deus que surpreende se manifestou lá na prisão, na vida de José, e o Senhor então o tirou da prisão e o colocou como governador do Egito. Sabe por quê? Porque o Deus que surpreende, ele enxerga as injustiças. Deus que surpreende. Moisés era um homem que tinha dificuldade na fala, e Deus surpreendeu nessa escolha, porque Deus poderia ter escolhido Arão. Arão era bom de comunicação. Arão talvez era o homem da oratória. Talvez Arão naquela época era o que estava sendo hoje o coach da época. Você vai aí nas redes sociais, o que tem de coach, dando ensinos, cursos, palestras, treinamento, oratória, dicção, como se posicionar, como falar em público, como você palestrar, como você, não tenho nada contra isso, essas técnicas são muito boas e importantes. Deus poderia ter olhado para o coach da época, para Arão, mas Deus olhou para o gago. Deus olhou para aquele que não tinha boa dicção, que não conseguia falar, era tímido, se sentia incapaz. Deus olhou para ele, sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que surpreende. Um Deus que surpreende. Não é um Deus que olha para o comum, não é um Deus que olha para tudo, para aquele que todos olham, não é um Deus que faz coisas que todo mundo faria. Deus age de forma diferente, porque é um Deus poderoso, e Ele olha o coração, e por isso Ele é um Deus que surpreende. Quando Deus olha para Moisés, Deus olha para um homem manso, humilde, medroso. Certamente essa obra que Deus confiou na mão de Moisés era impossível, de fato era, mas não era Moisés que faria, era Deus que faria através de Moisés. Por isso eu digo para você nessa noite, ei, não é você que faz, Deus faz através de você. Você não está pronto, não está preparado, você não é Deus que é na sua vida, é Deus que faz na sua vida, é Deus que usa você. Não é você, é Deus através de você. Você pode ser o coach dessa geração, chegar todo pomposo, estudei, estou pronto, está aqui, eu sei, ei. Você pode ter os seus méritos, mas quando é Deus que está fazendo, meu irmão, é surpreendente, é diferente, tem novidade, porque nosso Deus é Deus de novidade. O nosso Deus é Deus de novidade. Moisés, então, o Senhor confiou a ele uma das missões mais desafiadoras da terra: tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. Foi Deus que surpreendeu, foi Deus quem fez. A mulher samaritana, uma mulher com a reputação duvidosa, Deus a escolheu em Samaria para anunciar o Salvador do mundo. Paulo, perseguidor dos cristãos, o improvável, Deus o escolhe para fazer dele pregador para os gentios. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você, Ele usa quem Ele quer, o critério é dele, a forma é dele, Ele faz o que Ele quer, porque Ele gosta de surpreender, aleluia.
Deus é o Deus que surpreende, e Ele vai te surpreender de novo. Ele vai nos surpreender de novo. Ele vai te surpreender. Quem crê nisso? Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus.